Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes. Olá pessoal, aqui é o pastor Hernandes Dias Lopes. Esta mensagem que eu vou trazer agora é exclusiva para o meu canal do YouTube, você que me acompanha. E eu gostaria que você compartilhasse essa mensagem com outras pessoas e convidasse mais pessoas para se inscrever no meu canal, porque teremos aqui com frequência mensagens exclusivas para quem está inscrita no nosso canal. Então, grande abraço, conto com a sua ajuda. Muito bem, pessoal, é um privilégio estar aqui com vocês para fazer algumas considerações acerca de um assunto que é o cardápio do dia, a agenda da semana, o tema do mês e do ano, que é a questão do isolamento social. Nós fomos surpreendidos por uma pandemia no mês de março de 2020 e o mundo todo foi atingido por essa pandemia. Essa pandemia trouxe uma espécie de terremoto, abalando as estruturas da sociedade, mexendo com as estruturas, de certa forma, mexendo com as colunas de sustentação da sociedade. 3 pilares foram abalados. Primeiro, o pilar da ciência. Nós vivemos dias tão difíceis onde cientistas, médicos, peritos da área da saúde não tinham unanimidade, não tinham consenso. Muitos até bateram cabeça no que tange a orientação. Graças a Deus, em tempo até recorde, nós já começamos aí a ter vacinas e a imunizar a população, não só brasileira, mas mundial. Porém, no começo, nós ficamos assim como que confusos, até perdidos na orientação segura do tratamento dessa pandemia. Nós vivemos dramas aí de não ter saída para o tratamento, não ter cura para o tratamento, e mesmo as vacinas ainda são um pouco experimentais nesse sentido, não 100% eficazes. O segundo pilar que foi atingido é o pilar econômico, né? As nações mais ricas foram mais atingidas do que as nações mais pobres. O maior índice de óbitos foi na maior economia do mundo, Estados Unidos. A Europa, os países mais ricos foram os mais atingidos. Então, essa pandemia, ela atingiu pobres e ricos, doutores e analfabetos, governantes e governados. Isso mostra que o dinheiro não tem a solução para todos os problemas. Aqueles que até brincaram que se fossem infectados, que teriam recursos para ficar nos melhores hospitais, ter os melhores tratamentos, descobriram que os hospitais mais equipados, os médicos mais peritos e os tratamentos mais avançados não foram eficazes para erradicar este mal. O terceiro pilar, que foi abalado com essa pandemia, é o pilar político. Pessoas, governantes das mais diferentes orientações, sejam aqueles de direita, sejam aqueles de esquerda, foram igualmente atingidos. Então, a política, por mais robusta que seja, e os partidos, por mais fortes que sejam, ou as ideologias, por mais graníticas que sejam para uns ou para outros, não foram suficientes para dar uma solução definitiva a esta pandemia. Bom, consequência da pandemia veio o isolamento social. O isolamento social empurrou a população para dentro de casa, para dentro de apartamentos muitas vezes apertados, casas nem sempre confortáveis. A vasta maioria das famílias de recursos econômicos bem pequenos enfrentou terríveis angústias, porque além de estar confinado numa casa pequena,
muitas vezes com ansiedade de perder o emprego, de não ter recurso até mesmo para as necessidades mais básicas. Esse isolamento, que foi importante na questão da prevenção, ou freando o ímpeto da pandemia, trouxe certamente consequências danosas, como desemprego, né? Muita gente com seus comércios, talvez pequenos ou médios, cerraram as suas portas, restaurantes, bares, pequenas lojas, comerciantes talvez informais que vendiam seu produto na rua, na esquina, na praça. Essa gente foi atingida de cheio no enfrentamento dessa crise. Um desdobramento dessa crise, um efeito colateral desse isolamento social foi a solidão. Muito embora amontoado de gente, mas esse amontoado de gente muitas vezes veio dentro de um conjunto de fatores estressantes, de contendas, de brigas, de desavenças, de agressões físicas, verbais, crescendo o índice de ansiedade, de medo, de depressão e até de suicídio. A solidão é fruto disso, porque solidão não significa que você não tenha muita gente do seu lado. Significa que falta para você estrutura de relações saudáveis. Há muitas pessoas solitárias dentro da família, há muitas pessoas solitárias dentro das igrejas, há muitas pessoas solitárias no meio da multidão e da massa. Essa angústia da alma, essa falta de significado, de pertencimento, de amor, de aliança, de relacionamentos saudáveis. Então, nessa conjuntura, mais do que nunca, nós precisamos da esperança do Evangelho, da paz de Deus que excede todo entendimento, de costurarmos contatos e relacionamentos saudáveis uns com os outros, de amizade, de apoio, de assistência, de estender a mão, de socorrer o outro, de ter palavras boas, de encorajamento, de estímulo. E eu não tenho dúvidas de que se nós deixarmos de lado esta guerra muitas vezes posta, onde famílias estão num extremismo tão grande, levantando muros, jogando uns contra os outros, de um lado e de outro, tantas vezes atacando com palavras, com atitudes, nós não podemos olhar o nosso irmão, nem o membro da nossa família, nem o nosso próximo como inimigo. Precisamos nos amar uns aos outros, precisamos cuidar uns dos outros, porque quando nós lidamos para socorrer o próximo e cuidar do próximo, nós temos mais forças para caminhar na vida e caminhar vitoriosamente. Então que Deus nos ajude a termos sabedoria, a termos humildade, a termos amor, a olharmos o nosso próximo como alguém a ser servido e não como alguém a ser criticado ou explorado. Fazendo assim, certamente nós sairemos mais rápidos desta crise e mais saudáveis dessa grande pandemia. Deus abençoe o seu coração. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creem? E como crerão naqueles de que não ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos os pés dos que anunciam o evangelho de paz, dos que trazem alegres novas de boas coisas. Mas nem todos têm obedecido ao evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Romanos capítulo 10, versículo 13 ao 17.